André, sou professor de Química aqui do estado e estou preparando essa aulinha para facilitar a nossa vida. No dia 15/2, o professor Josimar, no canal do Centro de Mídias de São Paulo, ele deu uma aulinha sobre equilíbrio químico. Mas temos um pequeno problema. Quando a gente fala de equilíbrio químico, nós precisamos falar primeiro de cinética química. Então foi o que eu fiz. Preparei essa aulinha de cinética química para dar base para podermos conversar sobre equilíbrio químico nas aulas posteriores. Então, vamos lá. A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações. Há reações químicas mais rápidas, outras mais lentas. Por exemplo, quando nós colocamos fogo numa vela, demora muito para acabar essa vela, então leva muito tempo para queimar. Podemos considerar uma reação lenta, comparado a uma explosão, que é uma reação bem mais rápida. Existem outras reações químicas, por exemplo, a formação do petróleo, que leva milhões de anos para acontecer. São reações mais lentas ainda. Tá? Então depende do parâmetro para a gente dizer se a reação é rápida ou lenta. Agora, vamos estudar o que acontece com os reagentes e produtos numa reação química. Como varia sua quantidade, tá bom? A variação das concentrações de reagentes e produtos no decorrer da reação. Nós vamos pegar como exemplo a água oxigenada. Essa é a nossa reação. A água oxigenada, se você deixar ela exposta ao ar, tá, ela se decompõe em água comum e gás oxigênio. No início, quando eu acabei de abrir o potinho de água oxigenada, né, ela ainda não começou a sua decomposição. Então, no tempo zero, acabei de abrir, eu tenho uma determinada concentração de água oxigenada. Conforme vai passando o tempo, a água oxigenada vai se decompondo. Então, a quantidade dela, a concentração dela vai diminuindo. Já a quantidade de produto, com o decorrer do tempo, vai aumentando. Então, isso vai acontecer sempre. Numa reação química, os reagentes diminuem sua concentração, sua massa, seu volume, enquanto os produtos, a sua concentração, a sua massa, aumenta com o decorrer do tempo. Outro detalhe importante. Esses números que tem aqui na frente são os coeficientes. Quando não tem nada, a gente atribui o valor 1, tá bom? Então, quando ocorre a formação dos produtos, olha que bacana, esses coeficientes são levados em conta. Olha o exemplo. Aqui é 2 e aqui é 1, ou seja, para cada 1 mol de oxigênio, são formados 2 mols de água. Então, 0,15 mols de oxigênio, 0,3 mols de água. O dobro, 0,25 mols de oxigênio, 0,5 mols de água. Então, os coeficientes são importantes na hora de fazer os cálculos, tá, na velocidade das reações. Antes de eu passar uma fórmula para vocês de como calcular essa velocidade, eu queria te mostrar um gráfico. Tá? Nesse gráfico nós temos a variação da massa da água oxigenada e a variação da massa da água comum e do gás oxigênio. Então vamos lá. Aqui, no início eu não tenho nada. É o que tem na tabela. No início nós não temos nada. Então estamos falando dos produtos. Conforme o passar do tempo, a massa vai aumentando. E olha que bacana.
Se você for comparar em 10 minutos, eu formei oxigênio e formei água. Mas é o dobro, 0,15, 0,30. Por quê? Porque o coeficiente da água é 2 e o coeficiente do oxigênio é 1. Então, com o passar do tempo, vai formando água e gás oxigênio. Enquanto a água oxigenada, que é o meu reagente, com o passar do tempo, ela vai diminuindo. Isso porque a água oxigenada se transforma em água comum e gás oxigênio. Pega esse daqui e anota no seu caderninho. Para qualquer reação química, sempre temos quantidade do reagente diminui com o passar do tempo e a quantidade do produto aumenta com o passar do tempo. Então, essa é a introdução da nossa aula de cinética química. Os reagentes diminuem sua concentração, enquanto os produtos aumentam sua concentração. Existem reações rápidas e existem reações lentas. Agora nós vamos brincar com a teoria da colisão. Tá? Aqui eu quero mostrar para vocês o que acontece com os reagentes e os produtos, tá? Numa reação química. É muito difícil de você ver os reagentes e os produtos, porque são moléculas, são muito pequenas. Então nós criamos esses modelos para facilitar o entendimento. Então nós temos aqui ó, os reagentes. Para uma reação química acontecer, os reagentes precisam se chocar. O reagente bolinha branca e o reagente bolinha roxa, para a reação acontecer, eles precisam se chocar. Então, para ter uma reação química, os reagentes precisam ter uma colisão entre si. Precisa ocorrer uma colisão entre os reagentes para a reação acontecer. Se não acontecer a colisão entre os reagentes, não há a formação dessa espécie química que nós chamamos de complexo ativado, que é um meio caminho entre os produtos. É uma espécie química extremamente energética, onde eu não tenho nem reagente e produto, eu tenho uma coisa só. Tá? É extremamente instável, ou seja, dura muito pouco esse complexo ativado. É muito pouco mesmo, não é 1 segundo ou 2 segundos. É coisa de microsegundos. Tá? 0,0001 segundo. E aí, depois que formou esse complexo ativado, as espécies se separam, formando então os produtos. Eu tinha o reagente bolinha branca, bolinha roxa. Bateram, formou o complexo ativado. Agora eu tenho bolinha branca, bolinha roxa. Formou novas substâncias, formaram-se então os produtos. Vamos falar um pouquinho mais disso ainda, que é importante, hein? Aí vai. O que nós estamos falando é a teoria das colisões. Aqui eu coloquei símbolos químicos para facilitar o entendimento. Então eu tenho o gás hidrogênio e o gás iodo. Eles vão se chocar, vai formar o complexo ativado e esse complexo ativado vai se separar nos produtos. E existe uma espécie de regrinha para que a reação ocorra. Primeiro, para que uma reação aconteça, é necessário que os reagentes, no caso o H2 e o I2, tenham afinidade. Tá? Não importa se você colocar duas substâncias que não têm afinidade, por mais que elas se choquem, a reação química não acontece. Então, precisamos que para uma reação ocorrer, os reagentes tenham afinidade. Por exemplo, se você colocar aqui o gás hélio e o gás argônio, que são gases nobres, eles não têm afinidade. Por mais que você deixe eles se chocarem, a reação química não ocorre. Tá bom? Então guarda aí, ó.
uma reação química acontecer, eu preciso que os reagentes tenham afinidade. Eu preciso que ocorra o contato entre os reagentes, que ocorra o choque, a batida entre os reagentes. Tá? E não é qualquer batida, precisa ter o ângulo correto. Então tem que ser um choque orientado. Eu sei, parece difícil, mas é verdade. Não é qualquer choque entre os reagentes que gera o complexo ativado. Precisa ser no ângulo certo. Então, além de afinidade, precisa ocorrer o choque orientado. E esse choque orientado tem afinidade, ocorreu o choque com o ângulo certo, mas eu preciso de energia. Se não tiver energia suficiente neste choque, eu não consigo formar o complexo ativado, consequentemente não formo os produtos. Então, aqui estão os pontos para que uma reação química aconteça. Os reagentes precisam ter afinidade, precisa que eles tenham o contato, precisa que esse contato seja no ângulo certo e precisa que esse choque, essa batida tenha energia suficiente para formar o complexo ativado. Então, esses fatores são chamados de teoria das colisões. Algumas observações. Nem toda colisão entre as partículas dos reagentes resulta numa reação. Professor, como assim? Precisa que todos, os critérios da teoria das colisões ocorram ao mesmo tempo. Precisa da afinidade, precisa do choque, precisa da orientação correta e precisa de energia. Se faltar qualquer um desses temas, qualquer uma dessas etapas, a reação química não ocorre. E toda colisão que resulta na formação do produto é chamada de colisão efetiva. Aquela energia necessária para a formação do complexo ativado é chamada de energia de ativação. É aquela energia mínima para os reagentes conseguirem formar o complexo ativado. Beleza? Então falamos da teoria das colisões, colocamos algumas observações. Vamos falar do diagrama de energia. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. É interessante você conseguir identificar os valores e as posições num gráfico. Como assim? Esse gráfico representa uma reação química. Tá? Olha que legal. A energia está no eixo Y e o tempo está no eixo X. Então, conforme o passar do tempo, isto é o que ocorre numa reação química. Como assim, professor? Vamos lá. Imagine que você tem os reagentes A e B. Eles têm uma quantidade determinada de energia. Eles se chocam. Pum! Forma então um complexo ativado. Tá? Então eles se chocaram, eles tinham afinidade, foi um choque orientado e teve energia suficiente para formar o complexo ativado. E agora eles viraram os produtos. Agora não é mais A e o B, é o AB. Tá? Então, reagente se chocou, gerou uma grande quantidade de energia, uma energia bem maior do que tinha nos reagentes, no complexo ativado, e aí se transformou nos produtos, onde a energia dos produtos é bem menor. E é isso que eu quero que vocês guardem. Eu vou riscar aqui, tá bom? Então, este ponto é a energia dos reagentes. Energia na química nós dizemos que é entalpia. E entalpia a gente chama de H. Então, entalpia dos reagentes. Então, nesse ponto, é a entalpia dos reagentes. Neste ponto, se você seguir, é a entalpia, é a energia dos produtos. Guarda essa informação. Então, nos reagentes, você olha a energia dos reagentes, entalpia dos reagentes.
Nesse ponto, lá no final, que são os produtos, você vem a entalpia dos produtos. Aqui em cima desse morrinho é o que nós temos o complexo ativado, tá? Então aqui em cima é o ponto de maior energia da reação, é o complexo ativado, é a energia do complexo ativado. Guardaram? Então ó, temos 3 pontos até agora. Onde começa a reação, que é a energia dos reagentes, onde termina a reação, que é a energia dos produtos, e o ponto mais alto do gráfico é o complexo ativado. Então nós temos energia dos reagentes, nós temos energia dos produtos, que é a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos, nós temos o complexo ativado. São pontos importantes para a gente guardar no gráfico. Tá? Onde começa o gráfico, entalpia dos reagentes. Onde termina o gráfico, entalpia dos produtos. O ponto mais alto, complexo ativado. Agora mais 2 pontos importantes. A distância do produto até o reagente, a distância da entalpia dos produtos até a entalpia dos reagentes, é o que nós chamamos de ΔH. É a variação de entalpia. Então esse pedaço aqui, ó, dos produtos até os reagentes, é o ΔH, é a variação de entalpia, é a variação de energia. E aqui, isso guarda, por favor, ó, da altura dos reagentes até o topo do complexo ativado é a nossa energia de ativação. Então, num gráfico, tá, mostrando a variação de energia com o passar do tempo de uma reação química, esses são os pontos importantes. A entalpia dos reagentes, que é a energia dos reagentes, a entalpia dos produtos, que é a energia dos produtos, a energia do complexo ativado, que é o topo do gráfico, o ΔH, que é a variação de entalpia, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, e a energia de ativação. Então vou colocar o ΔH aqui, ó, existe uma formulinha para a gente calcular. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Se você fizer esse cálculo e o ΔH der um valor negativo, significa que a reação é exotérmica. Significa que a reação libera energia. Se você fizer esse cálculo, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, e o ΔH der positivo, significa que a reação é endotérmica. Tá? A reação exotérmica, um exemplo dela é a queima. Tá? Quando você queima alguma coisa, uma reação exotérmica. Vamos lá? Vamos marcar aqui também. Então, turminha, o que nós temos aqui neste ponto é a entalpia dos reagentes. É a energia dos reagentes. Nesse ponto, nós temos a entalpia dos produtos, aqui, ó, onde começa e onde termina a reação. No ponto mais alto, nós temos o complexo ativado. Agora, da altura dos reagentes até o topo do complexo ativado, eu tenho a energia de ativação. Então, como que eu calculo a energia de ativação? Da altura dos reagentes até o topo do complexo ativado. Ó, da altura dos reagentes até o topo do complexo ativado. Da altura dos reagentes até o topo do complexo ativado. É assim que eu calculo a energia de ativação. E o ΔH é a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Espero que vocês tenham guardado, tá, cada item. Ó,
eu preciso saber onde é a entalpia dos produtos, entalpia dos reagentes, tá? Entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos, preciso saber onde fica o complexo ativado, preciso saber calcular o ΔH, preciso saber onde fica a energia de ativação. Esses pontos importantes para resolver os exercícios. Então, trouxe aqui um gráfico para a gente treinar. Olha só, aqui são os reagentes A mais B, e aqui são os produtos C mais D. Eu gostaria que vocês tentassem achar para mim o valor da entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos, a energia do complexo ativado, a energia de ativação e o ΔH. Então, ao analisar um gráfico desse, eu preciso tirar estas informações importantes: energia dos reagentes, entalpia dos produtos, complexo ativado, energia de ativação e o ΔH. Vamos lá? Pausa o vídeo, coloca os valores aí no caderno e a gente vai conferir. Beleza? Espero que vocês tenham acertado então. Ó, energia dos reagentes, ou seja, entalpia dos reagentes, vale 20 quilocalorias por mol. Entalpia dos produtos vale 5. Complexo ativado é lá no topo do gráfico, vale 30. Energia de ativação é da altura dos reagentes até o topo do complexo ativado. Isso é minha energia de ativação. Vamos ver? De 20 a 30, a energia de ativação vale 10. E o ΔH? Como calculo o ΔH mesmo? Entalpia dos produtos, 5, menos entalpia dos reagentes, 20. E 5 menos 20 dá menos 15. Portanto, essa reação, como o ΔH é negativo, é uma reação exotérmica. Então, vamos lá? Mais um exemplo. Então, o que eu tenho no início são os reagentes. O que eu tenho no final são os produtos. A reação é X mais Y formando Z. Temos que achar então a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos, o complexo ativado, a energia de ativação e o ΔH. Achando isso, tá? Eu já fico feliz. Pausa o vídeo, tenta resolver para a gente poder conferir os dados. Vamos lá. Entalpia dos reagentes, vem aqui, 5. É onde está no gráfico aqui, ó. Os reagentes, 5. Os produtos, lá no final da reação, os produtos, 20. O complexo ativado, a parte mais alta do gráfico, 50. A energia de ativação, lembra que a energia de ativação é da altura dos reagentes até o topo do complexo ativado.
Então foi de 5 até 50, vale 45. E o ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Portanto, é 20 menos 5, 15 positivo. Sendo ΔH positivo, a reação é endotérmica. Quer dizer que ela absorve calor para acontecer. Certo? Coloquei então dois exemplos aí para a gente treinar. E agora vamos colocar algumas observações para poder fechar a aula. Olha só. Isso é título de curiosidade, tá bom? Quanto maior a energia de ativação, quanto maior for a energia de ativação, menor é a velocidade da reação. Então, se a energia de ativação for muito grande, quer dizer que demora para alcançar essa energia, quer dizer que poucas reações vão ocorrer. Tá? Poucas reações vão conseguir atingir essa energia para formar o complexo ativado. Por isso que a reação é lenta. Então, eu pergunto para vocês, qual das duas reações é mais rápida? A reação 1 ou a reação 2? A reação 2 é mais rápida porque ela tem uma energia de ativação menor. E quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Professor, mas nem sempre as reações químicas a gente quer que seja rápida. Algumas nós queremos sim. Por exemplo, no airbag. Se demorasse demais para inflar esse balão do airbag, tá? Não iria adiantar, a gente ia quebrar o nosso nariz no volante. Então, uma reação extremamente rápida. Dura apenas 4 centésimos de segundo para esse balão encher. O que a gente viu nessa nossa brincadeira é que com o passar do tempo, a massa dos reagentes diminui e a massa dos produtos aumenta. Aqui, turminha, é um cálculo. Muitas vezes você não tem que interpretar o gráfico, mas tem que dar o valor, tá? O valor da velocidade média de uma reação. Professor, como calcula isso? É muito parecido com a física. Você pega a variação da massa, ou variação do volume, tá? Ou variação da concentração dos reagentes ou produtos e divide pelo tempo que levou para ocorrer essa variação. Então, é a variação da massa dividido pela variação do tempo. Vamos lá? Se porventura você calcular e der um valor negativo, não se preocupe, tá? Não está errado. Significa só que você está calculando a velocidade dos reagentes, que diminui com o passar do tempo. Se der positivo, significa que você está calculando a velocidade média dos produtos que vão sendo formados. Tá? Então, o valor negativo na velocidade média, tá? Não significa que esteja errado, é apenas o cálculo da velocidade média dos reagentes. Eu tenho esse exercício aqui, para a gente fazer juntos. Numa experiência, a reação de formação de amônia NH3 a partir de N2 e H2 está ocorrendo com o consumo de 12 mols de nitrogênio a cada 2 minutos. Nesse caso, a velocidade do consumo de nitrogênio é... Vamos lá. Essa é a formulinha. Velocidade média é igual à variação do número de mols, tá? Variação da massa, variação do volume, variação da concentração, dividido pelo tempo. Ele falou que variou 12 em 2 minutos. 12 mols em 2 minutos. Portanto, a velocidade média dessa reação é de 6 mols por minuto. Alternativa correta, alternativa A. Então, espero que vocês tenham compreendido como calcular a velocidade média, como interpretar um gráfico e os fatores da teoria das colisões. Esse foi o objetivo da aula. Agora nós encerramos nossa aulinha. Um
bom descanso para vocês, um bom estudo.